um plano simples, bem feito, básico, naquilo que a gente faz dentro do que a gente pode, ele tem muito mais poder do que um plano mirabolante, cheio de detalhes e de coisas necessárias que a gente nunca vai conseguir colocar em prática. Não adianta a gente querer estar com tudo pronto, as circunstâncias todas favoráveis, a gente ter o dinheiro no bolso, uma casa própria, a gente ter todas as ferramentas necessárias para recomeçar, para dar o primeiro passo para o recomeço, porque isso não vai acontecer. Então, muitas mulheres, elas ficam paralisadas, elas ficam estagnadas, porque elas esperam que as circunstâncias estejam todas adequadas para então conseguir dar o primeiro passo. E é por isso que nunca dão esse primeiro passo. Às vezes, se a gente busca estruturar um plano muito complexo, com muitos detalhes, é mais fácil de que a gente desista no meio do caminho. Porque quando a gente encontra obstáculos muito grandes que vão surgir, tá? Isso eu quero deixar bem claro para você. Vão surgir obstáculos e dificuldades no meio do caminho. Porque quando a gente faz um plano, não quer dizer que aquele plano vai dar 100% certo. Então, quando a gente decide que a gente quer sair do ponto A para o ponto B, existe um caminho nesse meio aqui, né? E esse caminho, ele precisa de um plano. Só que no meio desse caminho também vão acontecer coisas, vão acontecer circunstâncias, adaptando esse nosso planejamento para que a gente consiga chegar naquele ponto. E se a gente tiver algo assim muito difícil no nosso planejamento, talvez seja mais fácil de desistir. Coloque objetivos e planeje de forma razoável. Porque se você não chegar naquele número, naquele valor, mas você chegar perto, então você tem ali um ânimo, uma motivação para ir atrás. Se você estiver muito longe, então muito possivelmente você desiste. Então sempre quando a gente fala em planejamento, a gente fala em objetivos e em metas, tá? Qual que é a diferença? O planejamento é o todo, né? É o esqueleto de todo o nosso recomeço. Então, eu sei que eu quero mudar de casa, eu sei que eu preciso de um emprego, eu sei que eu quero voltar a estudar. Então, esse é a base do nosso planejamento. Quando a gente fala em objetivos, é cada um desses pontos. Então, o meu objetivo é daqui a um ano eu vou estar, sei lá, estudando. E quando a gente coloca uma meta, são quantidades. Então, para eu estar estudando daqui a um ano, o que eu preciso? Eu preciso ter tantos reais, porque eu preciso pagar uma mensalidade de uma faculdade. Só estou dando um exemplo, assim, entre a diferença entre objetivo e meta, tá? Para a gente conseguir montar, então, o nosso planejamento. Então, é sempre bem importante a gente estabelecer os objetivos e as metas factíveis, né? Objetivos e metas, tudo que tiver no nosso planejamento tem que ser algo possível de ser realizado. Então, um plano simples, mas aplicado, ele é muito mais poderoso do que um planejamento mirabolante que nunca vai conseguir ser atingido e nunca vai conseguir sair do papel. Então, um plano simples que pode ser ajustado no meio do caminho, ele é muito mais fácil da gente conseguir conquistar do que um muito difícil. Se no seu planejamento você colocou lá que você vai pagar 3 mil reais de aluguel, que você quer ter um padrão de vida melhor, nossa, porque o meu recomeço vai ser uau, eu vou começar arrasando, porque eu vou sair dessa vida, eu quero esfregar na cara de todo mundo que eu dei a volta por cima, então eu vou alugar uma casa, sei lá, 2.500, 3 mil reais, e eu quero trocar de carro também, eu coloquei lá nos meus sonhos lá, que eu quero tudo isso, e em um ano eu vou estar com a minha vida desse jeito aqui. E aí, para isso, você precisa ganhar 10 mil reais ou mais por mês para dar conta de fazer tudo isso. Então, se alguma coisa der errado no meio do caminho, é muito difícil. Imagina se você se compromete com um aluguel mais caro e aí não consegue a renda que você precisa. E aí, nesse meio do caminho, precisa ajustar, é mais difícil. Quando você trabalha com números mais simples, com algo mais tranquilo, mais fácil de atingir, é muito mais fácil de ajustar no meio do caminho. E eu tô aqui para te dizer que a gente precisa fazer muitos ajustes no nosso recomeço, no nosso planejamento, muitos mesmo, tá? Isso que eu gosto muito de planejar, eu tenho bastante facilidade de planejar, mas assim, nesses quase 2 anos que eu tô me reorganizando, eu tive que adaptar muita coisa, eu tive que ajustar muita coisa, e só que foi tudo bom assim, eu tive que
reduzir meu padrão de vida, dar vários passos para trás, mas foi algo assim que me ajudou bastante e aquele passo que a gente dá para trás, ele acaba nos impulsionando para que a gente consiga dar um salto maior para frente. E aí, quando a gente vai organizar a nossa vida, principalmente quando a gente está meio perdido, assim, tá num relacionamento abusivo, tá num emprego tóxico, a gente fica meio perdido, todas as áreas da nossa vida ficam bagunçadas, então não adianta a gente querer consertar e arrumar e organizar tudo de uma vez só. É bem importante escolher, então, uma prioridade, aquela que precisa que a gente olhe com mais detalhe, escolher aquela e focar naquilo ali. Focar em organizar aquela área para depois focar em trabalhar na próxima área e organizar e planejar a próxima área. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Como que foi para mim? No meu caso, a primeira coisa que foi o que eu organizei primeiro foi a minha parte espiritual. Porque para mim, estar conectada com Deus, depender de Deus, estar com a minha fé alinhada, foi o que fez total diferença para mim, porque eu me sentia muito sozinha, eu custei muito a pedir ajuda, a formar uma rede de apoio para me ajudar a sair da situação e me ajudar no recomeço. Então, para mim, buscar a Deus, estabelecer uma conexão, um ambiente de oração, de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia, foi a minha prioridade. Talvez para você vai ser a sua saúde, que você precisa olhar e dar como prioridade, porque talvez você não se alimenta bem, talvez você está cansada, você não dorme bem, então talvez você precise começar a praticar exercício, beber mais água, e essa é a sua prioridade, daí sim, depois você vai alinhar outras partes. Então eu não sei o que é para você, para mim foi a parte espiritual. Agora é hora de você analisar e ver se você quer mudar. Talvez você colocou que é as suas finanças, então daqui a pouco você quer mudar, então eu acho que não, acho que para mim o que eu preciso priorizar nesse momento é a minha saúde, ou é o meu espiritual, eu não sei. E você vai se dedicar profundamente durante uma semana para ajustar essa área da sua vida que é a prioridade nesse momento, que você precisa agora fortalecer. Então, se é as suas finanças, você vai estudar sobre as suas finanças, você vai entender quanto que você ganha hoje, você vai anotar tudo. Use o papel, use o caderninho que você tem, use o papel e use a caneta. Na minha realidade, quando eu me propus a buscar mais a Deus para ter esse discernimento espiritual, eu anotava muita coisa, eu anotava orações, eu anotava insights que eu tinha, então eu tenho até hoje o meu caderninho ali de várias coisas que eu anotei. Então, voltando, se a sua parte é finanças, então você vai anotar quanto você gasta, quanto você ganha, para você sair da situação que você está, se você quer se mudar de casa, quanto que você vai pagar de aluguel, quanto você vai pagar de energia, de água, de internet, vai pagar a escola para as crianças, vai gastar com gasolina, quanto que você quer guardar de dinheiro por mês, quanto que você vai guardar para reserva de emergência, o seu recomeço, estruturar essas áreas com algo realista. Então não adianta você colocar que você quer priorizar o seu espiritual e você colocar ali que você vai dedicar 2 horas de oração por dia. Se você não dispõe desse horário, se você trabalha fora, se você acorda cedo para sair para trabalhar, se você busca os filhos na escola, se você não tem esse tempo, não adianta você colocar esse tempo que você não vai conseguir cumprir. É importante a gente fazer coisas simples, o simples bem feito e com compromisso. Vou me dedicar a orar 10 minutos por dia. Eu vou ler a Bíblia durante 10 minutos, durante 15 minutos, durante meia hora. Eu não sei qual que é a sua realidade. Você precisa adequar a algo dentro da sua realidade, algo que é possível de ser feito. Digamos que a sua parte é a saúde. Então você precisa fazer exercício físico. Não adianta você colocar no seu planejamento que você vai começar a fazer academia se você não tem o dinheiro para pagar academia e nem o tempo para ir lá ficar 1 hora, 2 na academia. Então coloque coisas que estejam de acordo com a sua realidade. Vou fazer uma caminhada de 15 minutos. Vou fazer exercício em casa. Gente, no YouTube tem um monte de exercício que dá para fazer em casa, fazer até musculação em casa. Então, coloque atividades que sejam possíveis. Vai anotando diariamente o que você descobriu, o que você aprendeu, o que foi que você planejou.
vai ajustando conforme a semana for passando, e quando iniciar a próxima semana, você vai para a próxima prioridade. Então, se a segunda prioridade foi estudos, então você precisa voltar a estudar. Então, não quer dizer que você já vai voltar a estudar na próxima semana, mas você vai se planejar para voltar a estudar e assim sucessivamente nessas 4 prioridades que você estabeleceu. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado bastante. Qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários sobre alguma dúvida, mas é bem importante que você escreva, que você anote e coloque em prática. Lembre sempre que um plano simples, mas que possa ser executado, ele tem muito mais poder, ele é muito mais valioso do que um planejamento mirabolante, cheio de dificuldades que talvez você nunca vá nem começar a colocar em prática.